Boa noite a todos. Estamos ao vivo na página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Hoje numa jornada diferente, uma jornada ao vivo aqui com você e com todos os amigos e irmãos que compartilham da jornada, que estão aí com a gente. Você vai entrando, vai curtindo, compartilhando, e a gente, daqui a pouquinho a gente já começa com o assunto de hoje: como fazer asepsia espiritual em tempos de pandemia. Tudo que está acontecendo, tudo que nos faz refletir, nos faz pensar especificamente sobre os novos rumos que precisaremos tomar daqui para frente. Eu estou só compartilhando a live aqui. E você que está entrando agora, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Curta, compartilhe a live para chegar mais longe, que nem se diz. E a gente poder poder falar um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo e como está afetando de verdade a nossa vida, o nosso dia a dia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O áudio está ok, está chegando legal aí para vocês. Dá um ok aí. Que está chegando, eu tô ver por aqui. Ok. Legal, gente. Então, nesse primeiro momento, boa noite, João, seja bem-vindo. João Lauro, nosso presidente da nossa sociedade. Muito legal estar aqui com vocês e a gente está nesse ambiente virtual, compartilhando experiências, trocando ideias. Eu acredito que sim, é o começo de um novo tempo, que a gente precisa necessariamente parar e pensar, parar e analisar o que está acontecendo na nossa história e o que a gente pode fazer daqui para frente para viver esse novo momento da humanidade. Então, em primeiro lugar, tudo ok, legal. Em primeiro lugar, agradecer a todos que estão junto com a gente, aos nossos amigos, os nossos irmãos. Boa noite, Regina. Seja bem-vindo. Assim como todos vocês que estão aí observando, estão assistindo a live, nosso intuito aqui é disseminar conhecimento, fé e ciência, que são as bases da doutrina espírita. E quem me conhece sabe que eu estou nessa jornada aí há algum tempinho. E o meu intuito aqui é levar um pouco de conhecimento, um pouco de entendimento, uma visão sobre tudo isso que está acontecendo agora e que está nos deixando apreensivos, e a gente está tentando se adequar nesse momento, assim, nesse momento histórico da nossa humanidade. Então eu quero pedir para todos vocês, aí nas suas casas, aonde vocês estiverem, junto com as suas famílias. Boa noite, Fernando. Que nesse momento a gente possa acerenar nossa mente para fazer... Boa noite, Raquel. Seja bem-vindo. Que a gente possa fazer nesse momento um início de um trabalho com uma prece muito simples para a gente poder se conectar de verdade e seguir daqui para frente. Que nesse momento nós tenhamos paz de espírito, que possamos de verdade nos conectarmos, estarmos presentes uns nos corações dos outros, e que acima de tudo a gente possa entender esse momento novo que nós estamos passando e que possamos de verdade compreender esse novo cenário
que estamos vivendo e possamos ter paz na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma daqui para frente. Que assim seja. Gente, vocês podem observar, eu estou aqui na minha casa fazendo a live aqui. Tá na página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, onde eu trabalho. E a solução é essa, né? Hoje eu estaria em um outro compromisso, mas estou aqui porque acredito da importância. As coisas estão mudando, o cenário está mudando. Nós já tivemos provas ao longo da história que as coisas mudam e a gente precisa parar para perceber o que está acontecendo com todos nós. É interessante porque... Boa noite, Aparecida. É interessante porque a gente vê alguns cenários que são propensos a um desencontro, uma desarmonia, digamos assim. O tema da palestra é como fazer asepsia espiritual no meio de uma pandemia. Boa noite, Thiago, tamo junto, legal. Quando a gente olha para esse cenário hoje, esse cenário novo, nos remonta a história a vários cenários semelhantes que a humanidade passou. E tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, que eu comunico para as pessoas, que eu tento levar para as pessoas, muito fruto da minha experiência, muito fruto de muito estudo, realmente para que a gente possa compreender de verdade o que está acontecendo ao nosso redor. Nós estamos num momento crítico em que nós somos alimentados e agora ainda mais potencializados porque estamos todos reclusos. E tem uma coisa que eu uso sempre, que eu falo muito, e para quem me conhece, tem vários amigos que estão aí curtindo a live, estão compartilhando, estão aí com a gente. E eu sempre falo muito. Se você não parar para pensar na sua vida, a sua vida vai te parar de alguma maneira para você pensar nela. Estamos numa grande freada no mundo. Freada. Está tudo freado. Simplesmente o trem da nossa viagem humana estava fluindo, estava andando rápido, estava tudo show, estava tudo beleza, cada um na sua vida, cada um curtindo o seu momento, cada um já com as suas aspirações, cada um dentro dos seus objetivos, dentro das suas metas, e estava todo mundo seguindo, todo mundo tranquilo no trem, e de repente o trem travou. Travou no meio do nada, com lugar nenhum. E agora a gente precisa descer. E a gente precisa se dar conta do horizonte ao nosso redor. A gente olha para um lado, a gente não vê nada. A gente olha para o outro, a gente também não vê nada. Não se tem mais um horizonte certo. Então, as nossas certezas absolutas, aquilo tudo que a gente tinha como certo, líquido e garantido na nossa vida, não existe mais. Ele, como se fosse uma água entre os dedos, ela escorreu, caiu num solo poroso, não existe mais. É muito interessante, porque nesse cenário de incertezas, oi Ana, seja bem-vinda. Nesse cenário de incertezas, nesse cenário de mudanças profundas, aí é que entra a nossa asepsia espiritual. Porque asepsia, na palavra, é quando a gente faz uma limpeza profunda para que os germes não entrem no nosso corpo, provocando doenças. Boa noite, Valmor, seja bem-vindo. Então, a gente para pensar nessa asepsia espiritual, é aquilo que a gente precisa ter clareza nesse momento. E hoje, em um dos grupos que eu participo, o pessoal dizendo que em outras cidades estão recolhendo aglomerações de pessoas, né? Porque realmente isso está acontecendo.
em praias as pessoas estão curtindo como se fossem férias, desconectados da realidade, da gravidade do quadro instalado aqui, hoje, aqui e agora. E além disso, muitas notícias alimentadas e retroalimentadas, sem o mínimo critério, sem o mínimo olhar, notícias fake news, né? Notícias falsas, sendo credenciadas para A, B ou C, sem o mínimo propósito, sem o mínimo entendimento. Boa noite, Marciane, seja bem-vinda, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui ao vivo pela página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade e estamos fazendo a exposição com o tema como fazer asepsia espiritual na pandemia, em meio à pandemia. Então, a gente para analisar, a gente para pensar, e você estava preparado para essa freada que o universo deu? O mundo freou. E se você não estava bem consigo mesmo, se você não tinha paz para sentar no seu sofá e de vez em quando sentir a solidão perto de você, sentir aquele momento que é um momento ímpar de se encontrar consigo mesmo e tocar a sua vida. Se você, por um acaso, nunca curtiu um momento assim, é bem provável que agora você tenha dificuldades e fique inquieto dentro da sua casa, no seu home office ou assim por diante. Certa vez falei com um amigo meu e dizia o seguinte para ele: amigo, se você não conseguir ter paz para ficar sentadinho no seu sofá, na sua cama, com você mesmo, boa noite, Márcia, seja bem-vinda. Se você não tiver essa lucidez de sentar no sofá, na sua cama, na sua cadeira e ficar em paz com você mesmo, você não terá paz em lugar nenhum. Porque a paz a gente constrói dentro de nós. E daí, muitas vezes... Boa noite, Michele, seja bem-vinda. Algumas pessoas vão dizer, sim, mas para você é fácil, para você é tranquilo. Lê do engano. Boa noite, Cássio, seja bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos. Se você quiser participar, deixa ali a sua pergunta, a sua resposta, e a sua pergunta, a sua indagação, a gente vai respondendo à medida do possível. Vou só ajeitar aqui um pouquinho. Se você não estava preparado para esse momento, para esse ambiente, para tudo isso, muito provavelmente as dificuldades vão ser maiores. E não pense não que é fácil, porque isso é um trabalho de construção, mas a grande maioria das pessoas hoje visa somente o resultado daquilo, o resultado do que faz da sua vida, e muito, mas muito pouco, o trabalho que dá em construir essa vida. E aí é que está o X da questão. Construir uma asepsia mental, porque se a gente liga a TV, até nas redes sociais, a gente vai ver um monte de coisas a respeito do coronavírus, dessa pandemia que nós estamos vivendo. Nesse momento é que a gente precisa ficar atento aos cuidados que as organizações de saúde, os órgãos nos falam que precisamos sim desse isolamento social nesse importante momento, porque é esse isolamento social que vai nos distanciar de uma crise maior do que já estamos enfrentando. Os cuidados de asepsia do nosso corpo, das nossas mãos principalmente, e de tudo que é importante que nós saibamos neste momento. Mas se você se alimentar somente disso, sem um pingo de experiência, sem um pingo de sabedoria com o que está sendo falado, dito e compartilhado, e sobretudo, sem um pingo de esperança de novos dias, muito provavelmente a sua cabeça vai ficar cheia de coisas. E uma mentalidade negativa provoca em nós outras coisas. Provoca em nós as doenças psicossomáticas.
inclusive até sintomas. Então, a gente precisa ter uma clareza muito grande do que estamos fazendo de nós neste momento. Precisamos de uma clareza muito grande que estamos vivendo um novo tempo. Um tempo em que vamos compartilhar de muito mais tempo com as pessoas que amamos, de muito mais tempo com as pessoas com quem resolvemos compartilhar as nossas vidas. E é nesse tempo, que é um tempo de entendimento, e que muitos podem acreditar que não, mas é um tempo de extremo entendimento, onde vamos entender profundamente as nossas fortalezas e também as nossas fraquezas. E vamos talvez olhar para os outros que convivem conosco, que partilham da nossa existência, com outro olhar, com mais calma, com mais entendimento. Não será um exercício fácil, não será. Porque somos acelerados, somos inquietos, somos ansiosos, somos despreparados. E, portanto, nós não somos acostumados a frear, nós não somos habituados a compreender. Nós somos habituados a agir conforme o que acontece com a gente. Ação e reação. Sem, muitas vezes, olhar para o outro e entender as suas dificuldades em conversar, as suas dificuldades em se expressar, as suas dificuldades em se correlacionar. É um tempo de entendimento. Acredito que seja um momento para a sociedade se resignar, refletir e se tornar mais humana, coletiva e menos individualista. Perfeito, Fernando. O egoísmo, de uma certa forma, tem os seus dias contados diante o caminho que percorremos agora. Eu vim agora há pouco do supermercado, precisava pegar algumas coisas pontuais para mim. Supermercado cheio, prateleiras vazias. E aqui não tem nenhuma, eu não tenho nenhum intuito de provocar isso, mas sim de provocar uma reflexão sobre o que estamos fazendo das nossas vidas, do que estamos fazendo nestes momentos, em que precisamos um pingo de calma, em que precisamos um pingo de clareza. Como eu falei anteriormente, se você não ficar tranquilo com você mesmo, vai ser muito difícil de você ficar tranquilo daqui para frente com a sua existência. E qual é a asepsia espiritual que você anda fazendo? Porque se a gente tinha uma vida acelerada, e você deve conhecer pessoas assim como eu conheço, pessoas que dizem assim, não tenho tempo para nada, eu estou sempre na correria, estou na correria. Pois é, a sua correria, assim como a minha, assim como a de todo mundo, ela deu uma desacelerada bem forte. E você não tem mais o direito de correr, nem eu tenho o direito de correr. Nós temos o direito de estacionar, de parar. Esse é o nosso direito agora, porque o isolamento social é fundamental. Então precisamos cada um ficar no seu quadrado, cada um ficar na sua existência. Então o celular vai ser bom, o celular vai ser primordial para que possamos de verdade. Eu dei uma olhadinha no tempo agora e o tempo está voando. O celular vai ser importante, vai ser fundamental, mas pode ter certeza, o celular vai enjoar. Nós vamos enjoar do uso do celular e a gente vai querer fazer outra coisa. A gente vai enjoar talvez de séries, a gente vai olhar um monte de séries, daqui a pouco enjoa. O ser humano é assim, enjoa fácil das coisas. A gente enjoa de tudo, porque vai ser diferente agora. E sabe por quê? Porque somos extremamente ansiosos.
Sabe por quê? Porque programamos a nossa vida, projetamos a nossa vida, construímos ideais, e esses ideais são imutáveis na nossa cabeça, e agora precisamos de um exercício muito maior de compreensão, botando esses nossos ideais de lado, deixando eles esquecidos. O que era importante hoje, o que era fundamental hoje, ontem, talvez na semana que vem não tenha mais o mínimo efeito para conosco. E é esse o ponto que eu quero, sinceramente, que você reflita, que você pare, que você pense, que você perceba o momento que você está vivendo, porque ainda tem muitas pessoas, muitas mesmo, que estão desconectadas, que estão despreparadas e acreditam que vão passar de boa, que é um momento só, vai passar, é rapidinho. E talvez não seja assim, mas talvez seja um momento de ouro para as nossas existências. Talvez seja um momento primordial para que olhemos para dentro de nós mesmos. E a gente consiga entender que aquilo que era muito valioso, aquilo que era importante, que era imprescindível, deu espaço para outra coisa que você talvez nunca tenha dado valor. Essa é a reflexão. Quando falamos em asepsia espiritual, me lembro muito de duas coisas. O tal do orai e vigiai. É tão importante orar e vigiar. Orar para o nosso dia a dia, agradecendo as coisas que temos na nossa vida, a nossa saúde nesse momento, as pessoas que a gente ama ao nosso redor. Isso é extremamente importante. Outra coisa que Chico Xavier sempre falava e que ecoava para ele como um mantra diário: isso passa. E pode ter certeza, diante desses quadros de histeria, de desespero, de maluquices humanas, porque o ser humano tem esse dom, diante de todo esse quadro maluco que nós estamos vivendo, diante de tudo isso que enfrentamos todos os dias, diante de todos os desafios humanos que estamos enfrentando, pode ter certeza, isso vai passar. Isso também passa. O que vai ficar impresso no coração das pessoas vai ser exatamente o que você vai fazer ou o que você já fez por alguém neste momento de caos, nessa hora de desespero, porque é nessa hora que nos revelamos totalmente, é nessa hora de profundo desespero, caos, histeria e assim por diante, que nós, seres humanos, nós nos revelamos com os nossos lados ruins e com os nossos lados bons. É ali que revelamos de verdade a nossa essência divina, aquilo que realmente viemos fazer aqui na Terra. E aqui a gente está falando para 45, 50 pessoas, que é mais ou menos o que está. É como se fosse uma palestra para muita gente. Então, pare e pense o que você pode fazer pelo outro neste momento, sem arriscar, é óbvio, a sua saúde, sem arriscar a saúde do próximo. Mas aí, de dentro da sua casa, o que você pode fazer? O que você pode promover para as pessoas? A Drica, para onde caminha a humanidade? Precisamos de mais amor ao próximo. Perfeito. Dentro disso foi aquilo que eu falei anteriormente, que o egoísmo só, se ainda impera ou se ainda está dentro de algum ser humano, pode ter certeza que essa freada brusca da história, essa freada brusca da humanidade vai nós repensarmos todos os nossos valores, todos os nossos sentidos, todos
os nossos conceitos, todas as nossas verdades absolutas, aquilo que a gente brigou, que a gente tinha na nossa cabeça, que era verdade, que era fato, que era assim, que era assado, foi por terra. Olhe para o lado, olhe para o seu vizinho, olhe para as pessoas ao seu redor e entenda que realmente nós estamos caminhando para um novo momento histórico.